noite, meu nome é Gabriel Detz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Cara, esse vídeo é muito bacana para quem tá começando, tá? Então se você é um pouco mais avançado, pode ficar aí também, porque é muito bacana você relembrar conceitos, tá legal? Bem básico, porque você sempre precisa, cara, em algum momento explicar para alguém que tá querendo começar, ou alguém tá querendo saber um pouco mais sobre o assunto. E cara, conhecimento é uma coisa muito foda, cara, que é a única coisa que você, quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e meu nome é Gabriel Detz. Cara, com certeza você já ouviu falar sobre ações da Petrobras, da Vale, que aparecem em algum jornal, revista, YouTube, propaganda, mas você sabe o que é realmente uma ação? Cara, para explicar de uma maneira um pouco mais resumida para que quem está começando a investir consiga entender, então a ação seria basicamente o que? A ação são papéis que compõem uma pequena porcentagem do capital social de uma empresa. Então seria basicamente assim, quando eu falo que eu sou sócio do Banco do Brasil, que eu tenho as ações do Banco do Brasil, sim, eu realmente sou sócio, porque ela pegou, vendeu uma parcela dela a mercado e quem comprou essa pequena parcela dele ali, dividindo em várias ações, se tornou novos sócios dessa empresa. Então quando eu falo, eu sou sócio do Itaú, eu sou sócio do Banco do Brasil, eu realmente sou sócio dessa empresa. Então é basicamente o que? Eu sou sócio sim dessa empresa, porém, como eu tenho poucas parcelas como eu tenho pouca parcela do capital social da empresa que está aberto ao mercado, eu sou um sócio bem minoritário. Por exemplo, eu tenho 10 ações somente do Brasil. Eu sou considerado como sócio, porém eu sou um sócio bem pequeno. Eu seria o sócio mais pequeno ali que está atualmente no Banco do Brasil. Mas é basicamente isso. E depois que você entendeu já o que é uma ação de uma maneira ali mais simplificada, existem dois tipos de ações que você precisa saber, né? Que seria basicamente as ações ordinárias. As ações ordinárias dão direito a voto em assembleia. Então seria principalmente para quem tem muito dinheiro e quer de certa forma ali ter interferência na gestão das empresas, tá? Porque eles têm um poder de voto maior nas assembleias. Cara, se você está começando a investir e não é bilionário, nunca ouviu falar isso daqui, não tem no mínimo ali 100 milhões ali para investir, cara, sempre opte pelas ações, pelo segundo tipo de ação, que seria as ações preferenciais. As ações preferenciais seria basicamente o que? Tem preferência em receber os lucros divididos pela empresa, tá legal? Então quando você tem uma ação preferencial, ela tem preferência em receber os dividendos, os JCP ou qualquer outra coisa que agregue valor para a ação. Eu sempre compro as preferenciais, o meu foco é sempre no dividendo, sempre no lucro da empresa. Eu não tenho interesse em votar na empresa, interferir de maneira alguma, tá legal? Principalmente porque eu tenho pouco dinheiro, nunca ia conseguir ter uma grande interferência. E prefiro ter realmente as preferenciais, que dividendo é a melhor coisa que existe, né? O que você pode estar se fazendo é, todas as empresas estão na bolsa? Sim e não. As grandes empresas estão, como Google, como Facebook, como Coca-Cola, Pepsi, XP, Itaú, Banco do Brasil, Klabin, Suzano, Maxon, BR Maus. Cara, existem milhares de empresas na bolsa. Tanto na bolsa, no Bovespa, que seria o principal índice aqui no Brasil, como na Nasdaq, no SP500, como na Europa, em vários outros lugares. Então, muitas empresas grandes estão listadas na bolsa. Então, uma dúvida que deve estar surgindo para você agora. Afinal de contas, como que eu ganho dinheiro com ações? Seria basicamente de duas formas. Tem outras, mas vamos comentar das mais básicas. Seria a primeira, com dividendos, tá legal? Dividendos, que termo que é esse que eu tanto falo nesse vídeo? Dividendos é assim, quando uma empresa ela tem lucro, ela pode ter dois caminhos para ela seguir. Ela pode distribuir esse lucro dela para os seus acionistas, que são a gente que tem as ações das empresas, ou então ela pode ficar com ela e reinvestir na empresa para gerar um crescimento maior. Então essa é a primeira forma, ganhando dividendos, que seria o lucro distribuído da empresa. E a segunda forma é com o crescimento da empresa, porque é basicamente o que? Quando uma empresa, você comprou ela valendo 100 milhões de reais, e aí hoje a empresa vale 500 milhões de reais, então ela teve um crescimento muito grande. Então a valorização da ação dela também vai ter crescido. Então, essas são as duas principais formas de se ganhar dinheiro
com ações. Existem outras formas como opções, venda de call, put, são alugando as ações. Cara, mas se você tá começando, começa um pé de cada vez, tá legal? Se você tava até agora na poupança e começou a querer descobrir o que é renda variável, querer entender primeiro o que é uma ação, cara, vai devagar que senão você vai acabar se matando ou vai acabar perdendo todo o seu dinheiro. Então, a regra no mercado é basicamente o quê? Tenta não perder dinheiro ou perder no mínimo possível. Então, por isso a gente acaba diversificando, acaba comprando ações que não tem um índice de correlacionados muito alto. Por exemplo, você nunca vai comprar somente setor bancário, vai comprar bancário, elétricos, seguros, vai tentar diversificar ao máximo para minimizar os riscos. Então, sempre vai devagar nos investimentos. Primeiro estuda antes de você fazer uma cagada e perder dinheiro. A pergunta que você deve estar se fazendo é seguro investir na bolsa de valores? Sim, é muito seguro. Existem vários mecanismos de proteção aos investidores, existe a CVM, é seguro sim. Porém, não é seguro nessas pirâmides que você entra. Cara, renda variável não existe retorno certo. Por quê? Você só vai saber se uma ação subiu 20% quando a ação já tiver subido 20%. Você nunca vai conseguir prever com exatidão. Você consegue ver se a empresa dá lucro, consegue ver se a empresa tem uma boa gestão, porém o resultado garantido não existe, tá legal? Então tome muito cuidado com isso quando alguém falar pra você, ó, tal ação pode subir muito. Cara, ela até pode subir, mas não significa que ela vá subir. Então, é seguro sim, porém tome muito cuidado para você cair em pirâmides, em golpes financeiros. E como você faz para você começar a investir de maneira segura? Primeira coisa seria você abrir uma conta em uma corretora. As principais são a Rico, a Clear, a XP, o Banco Inter. Eu já fiz um vídeo no canal de por que você deveria investir pelo Banco Inter, porque é basicamente um banco digital mais uma plataforma de investimento. Então, para você que está começando e não tem conta em banco digital, cara, o Banco Inter acaba compensando muito. Porém, existem várias outras corretoras confiáveis. Então, é basicamente o que? Qual é o trabalho de uma corretora? Essa corretora, ela faz a intermediação financeira de quando você lança a ordem para ela para você comprar tal ação de tal empresa, até ela que vai lá na B3 e compra. Então você consegue comprar uma ação em poucos minutos. Você não consegue simplesmente chegar na Magazine Luiza e lá no balcão querer comprar uma ação dela. Fala assim, não, agora eu quero ser sócio da Magazine Luiza e vou comprar uma ação. Isso não tem como, você precisa comprar através de uma corretora. Então, por isso você precisa das corretoras de valores imobiliários. E, cara, comecei a investir pela Rico e gostaria de mudar para Nuinvest, pela XP, algum outro lugar que vai me oferecer uma vantagem maior. Vou ter que vender todas as minhas ações? Não, eu já disse. A corretora faz apenas a intermediação, as suas ações ficam registradas no seu CPF. Então você consegue pegar todas essas suas ações e transferir para uma outra corretora. É um processo que tem um pouco de burocracia, porém é possível sim. Então, esse vídeo eu fiz aqui de maneira bem resumida para quem quer começar a investir em ações, já começar a ter uma ideia mais rápida ali, porque eu vejo muita gente fazendo vídeo e acaba enrolando muito. E agora eu vou pegar que é 5 dicas para vocês, para você começar a investir de maneira correta, que seria basicamente o que? Você evitar de fazer cagada. A dica seria basicamente se organizar financeiramente. Cara, não tem o que fazer. Pague as suas dívidas antes de começar a investir. Você raramente vai conseguir um retorno maior do que os seus juros do cartão de crédito. Então, pague as dívidas antes de você começar a investir. Segundo, pega uma planilha do Excel, papel de pão, qualquer lugar, um caderninho e anota tudo que você ganha durante um mês e tudo que você gasta. Por quê? Isso vai te ajudar a elaborar um orçamento mensal. Muitas vezes, cara, a grande maioria da população brasileira não sabe o quanto que ganha e o quanto que gasta. Então o que acontece? Quando você vai investir, você quer ter uma certa previsibilidade do seu aporte para você conseguir estabelecer uma meta e um objetivo para você chegar nele. Então, se você não sabe o quanto que você ganha e não sabe quanto que você consegue investir por mês, cara, fica muito difícil. Ah, eu quero juntar R$ 1 milhão em 30 anos. Beleza, mas quanto que você realmente consegue investir no mês? Se você consegue investir R$ 10
por mês, cara, é muito difícil de você conseguir chegar nesse objetivo. Então você precisa ter um controle financeiro antes de você começar a investir. O terceiro é definir um objetivo. Cara, muitas pessoas guardam dinheiro sem um objetivo específico. Eu fazia muito isso na época que eu estava na poupança. Cara, você consegue colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, mas qual o seu objetivo? E em quanto tempo você quer atingir ele? Ah, eu quero atingir R$ 1 milhão aos 65 anos. O tempo, mesmo sendo R$ 1 milhão, às vezes parece ser muito dinheiro, o tempo vai te ajudar muito a você conseguir atingir o seu objetivo. Então, se você tem 40 anos pela frente, cara, os seus aportes vão ser de menos de R$ 500 por mês. Então, o tempo nos investimentos ajudam muito. Então, tenha um objetivo, de preferência que ele seja um pouco mais realista. Porque se você consegue investir R$ 500 por mês e quer atingir 1 milhão em 10 anos, cara, você vai ter que ter uma rentabilidade muito alta. E você tendo uma rentabilidade muito alta, você vai se expor ao risco muitas vezes, um risco excessivo. Então esse risco excessivo pode te fazer quebrar. Então controle-se, coloque uma meta ali um pouco acima ali do esperado que você consiga atingir. Faça, eu esse ano eu vou conseguir juntar R$ 10 mil. Coloca R$ 12 mil, coloca 10% a mais, 20% a mais. Divida essa meta em pequenos prazos, que seria basicamente o que? Eu quero juntar R$ 100 mil em 10 anos. Então faça o que? Junte primeiro em 1 ano, depois em 3, depois em 8 e depois em 10. Divida essa meta em em pequenos objetivos alcançados. Porque quando você alcança esse objetivo, você sabe que você está ficando mais próximo de atingir a sua meta. E o quarto ponto, que eu já até dei uma palhinha dele aqui, seria basicamente que o tempo ajuda muito aos investidores. Então é basicamente o que? Quando você está investindo, o tempo te ajuda demais, cara. Te ajuda. Então se você tem uma pessoa de 50 anos e quer investir até os 65, você vai ter 15 anos de investimento. Só que se você tem 20 anos agora e está começando a investir agora e vai investir durante 45 anos, cara, mesmo que seus aportes sejam pouquíssimo, o poder dos juros compostos por causa do tempo vai se transformar em uma bola de neve gigantescas. Então, utilize o tempo sempre ao seu favor. Invista sempre, mesmo que seja pouco. E o quinto é: tenha disciplina, foco e paciência. Cara, investimento não é uma coisa empolgante, tá? Não é igual o Lobo de Wall Street, não é alguma coisa que você vai ficar abrindo home broke todas as vezes. Cara, investimento é algo que você não tem que ficar abrindo para ver quantos por cento você está subindo no dia ou caindo. Por quê? Investimento é sempre pensando a longo prazo. Porque ao longo prazo, 95% das vezes você acaba ganhando dinheiro. Então tenha foco, disciplina e não me fique olhando o home broke a cada 1 hora, que isso daí vai atrapalhar o seu dia. Então você vai se transformar em uma pessoa mais improdutiva. Em vez de estar ganhando dinheiro, você na verdade vai estar perdendo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um forte abraço.